Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os termos que a gente tem, alguns termos que são importantes para o ensino de genética, que é o que faz que muita gente se confunda na hora de aprender genética. Um dos termos importante, interessante para a gente começar, é a diferença de homozigoto, né, e heterozigoto. Então, qual que é a diferença de homozigoto e heterozigoto, né? Eu sempre costumo brincar que homo é igual, né, e hétero é diferente. Então, para a gente fazer essa associação bem legal, a gente pode relacionar com homossexual e heterossexual. O que é o homossexual? É aquele que gosta do que é igual a ele. E o hétero que gosta do sexo oposto, do que é diferente, né? Por exemplo, então, né, na parte da genética, como seria isso? Se um indivíduo é azão-azão, na hora de formação dos gametas, lá na meiose, ou ele vai formar espermatozoide azão, ou espermatozoide azão. É lógico que isso aqui é só um resumo, né? Seria em 4 etapas, isso aqui em 2 etapas, né? E se o indivíduo é azinho, ele vai formar ou espermatozoide azinho, ou espermatozoide também azinho. Então, de qualquer forma, os gametas que ele vão formar são iguais, né? 100% azão nesse caso e 100% azinho nesse caso aqui. Agora, se o indivíduo é heterozigoto, né, que é diferente, ele vai ter gametas, ele vai ser azão-azinho, né, e na hora de formar os gametas, ele terá gametas ou azão ou gametas azinho, mostrando pra gente que 50% então dos espermatozoides seria, né, no caso de um homem, azão e 50% dos espermatozoides azinho, né? Então, como nesse caso aqui do homozigoto a gente tem duas possibilidades, a gente vai definir eles de forma diferente, que é dominante e recessivo. O dominante sempre representado com letra maiúscula e recessivo sempre com letra minúscula. E como que eu sei que uma característica é dominante, né, ou recessiva? A diferença básica entre essas duas, apesar da maioria dos alunos acharem, imaginarem que ser dominante é o que tem maior quantidade na população, nem sempre isso é um caso verdadeiro, que é o exemplo da polidactilia, que é uma herança dominante, porém não é parte da maioria da população. A gente vai ter o dominante e o recessivo, a gente vai saber quando a gente tiver um indivíduo heterozigoto e ele manifestar, que é esse caso aqui do heterozigoto, e ele manifestar a característica de um determinado gene, né? Então ele vai ser o dominante, aquele gene vai ser o dominante, né? Então a gente observa qual é a característica do indivíduo heterozigoto para a gente dizer quem é o dominante, quem é o recessivo. Porque de maneira geral, o dominante ele vai ter a característica dele expressa, vai ser aquela característica que vai se mostrar. E o recessivo ele vai ter a característica dele inibida. Então a gente vai representar o dominante sempre por azão-azão, né? Então é sempre o azão, e o recessivo azinho. Nesse caso aqui dos gametas, a gente vai ter azão-azão, no caso é homozigoto dominante, e azinho-azinho, homozigoto recessivo. Outros dois termos que são bem importantes para a gente entender essa primeira parte de genética é o termo genótipo e o termo fenótipo. Então, qual que é a diferença de genótipo e fenótipo? O genótipo é aquilo que está no gene, né? Aquela palavra propriamente da genética, né? Que tem lá as heranças da gente de pai e de mãe. Então, por exemplo, eu dizer que o cara é azão-azão é um genótipo, azão-azinho é um genótipo, azinho-azinho é um genótipo, e assim sucessivamente, qualquer letra que a gente quiser utilizar. Mas o gene é aquilo que está lá no meu DNA, lá o meu gene que está que foi herdado, né, dos meus antepassados. E o fenótipo já não. O fenótipo é a expressão desse gene, né, o que eu vejo quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho para uma tipagem sanguínea. Então é cabelo, é cor de olhos, é mais ou menos estatura. Então essas características
a gente chama de fenótipo, né? Então, o fenótipo, ele é a expressão do genótipo, né? É o genótipo expresso, mais o meio, né? Mais a influência do meio. Por que mais o meio? Por exemplo, se eu tenho indivíduos gêmeos, idênticos, né? Que têm o mesmo genótipo, e eu crio um em um ambiente, o outro em outro ambiente, o meio, né? O ambiente vai estar influenciando nas características desses indivíduos, né? Então a gente tem que sempre estar diferenciando o fenótipo. O fenótipo é o veio, né? Aquilo que a gente vê, é a manifestação então do genótipo, né? Quando a gente vai conhecer uma pessoa, quando a gente conhece uma pessoa, a gente vai ter o primeiro contato com a pessoa, a gente geralmente pergunta para ele como que é o fenótipo dele, né? Como ele é. Esse como ele é, na verdade, a gente quer saber o fenótipo do indivíduo, como ela é, né? Mulheres gostam muito de alternar o fenótipo, ou com coloração de cabelo, apesar que agora os meninos também têm pintado bastante cabelo, tem ficado legal. Mas de maneira geral, é essa alteração que a gente faz, que é o nosso fenótipo, o feio, que é aquilo que a gente vê. Bom, então só repassando: homozigoto, heterozigoto, dominante, recessiva, genótipo e fenótipo. Até mais.